Então, boa noite de novo. Boa noite de novo. Boa noite, pessoal que está ouvindo ou assistindo a gravação. Só explicando novamente que a Jeane hoje está traduzindo um retiro. Então, nós vamos seguir aqui juntos. E qualquer questão que a gente tem, a gente leva para ela na semana que vem. Vamos fazer, então, as preces iniciais. Relaxa. Na fronteira noroeste do país de origem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Daquines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Orgen Ujino Jansan Pema Gesar Dom Pola Yatsen Choginyo Drubnie Pema June Jesudra Cordu Cadro Mampeco Cheiti Jesu Dadruti Dindi Lopti Jesus Sol Guru Pema Sidi Orgen Ujino Jansan Pema Gesar Dom Pola Yatsen Choginyo Drubne Pema June Jesudra Cordu Cadro Mampecor Cheti Jesu Dadruti Dindi Lopti Jesu Sol Guru Pema Sidi no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Zochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chabsuchi Dagi Jinso de Pesonanti Drola Pentir Sanje Druparsho Sanje Chodan Zochi Chonan La Janchu Bardu Dani Chavsuchi Dagi Jinso de Pesonanti Drola Pentir Sanje Druparsho. Alguém está vindo pela primeira vez?
Então, procura a sua posição de meditação, uma posição confortável, em primeiro lugar. A partir do ponto que ela é confortável, ela deve ser elevada, né? Sustentada, não deve ser solta para cair. Então, sustenta essa posição. Sustenta com leveza, com o mínimo esforço. Se a gente estiver deitado, a gente deixa a posição alinhada. Por exemplo, deitado de costas, com os braços abertos ao lado do corpo e as pernas relativamente um pouco abertas também. A partir daí, a gente vai especialmente relaxar e nós vamos seguir cada um na sua prática pessoal de shamatha, né? Meditação com foco.
Boa noite novamente. Não sei se alguém chegou aqui durante a meditação, só para reavisar, né, que a Giane hoje está fazendo a tradução de um retiro, então por isso que não pôde estar aqui com a gente. Mas a gente vai seguir junto e semana que vem ela está aí. Então, nós vamos seguir aqui no estudo do texto Transformação, no ponto que a gente parou. Lívia, você ia falar alguma coisa? Não sei, eu tive a impressão que você estava com a mão levantada, foi só impressão minha? Impressão. Desculpa. É que eu estava Imagina. ajeitando aqui. Ah, tá certo. Então vamos lá. Todo mundo bem aí depois da meditação? Alguma pergunta, algum comentário? Podem ficar à vontade, tá? Bom, se tá todo mundo bem, ótimo. Desculpa. Então vamos seguir aqui. Finalzinho da página 38, a gente já tinha lido. Vamos só reler aqui para já fazer a ponte. Enquanto desenvolve essa atitude, né, a atitude de não ter aversão, né, à adversidade, mantém a consciência do grande prejuízo dessa aversão. Se não reagirmos com intensa ansiedade e a mente for preenchida com coragem e força, é fácil lidarmos com qualquer dificuldade. Essa suposta dificuldade se tornará tão frágil quanto um leve pedaço de algodão. Essa era a experiência do Karmapa, que muitos de vocês conhecem, já que ele faleceu aqui no seu país, né, nos Estados Unidos. No momento de sua passagem, ele tinha várias doenças que estavam devorando seu corpo. Diante dessa adversidade, até mesmo uma rocha sentiria grande dificuldade de permanecer calma. Ainda assim, todas as manhãs, quando o médico entrava e lhe perguntava como estava, ele dizia que estava bem. E só se preocupava com o que os outros estavam sentindo. Este é um exemplo supremo de alguém que verdadeiramente realizou toda esta prática. Há muitos relatos verdadeiros sobre grandes lamas que realizaram o caminho de transformar a adversidade em caminho. Um exemplo é Sua Santidade o Dalai Lama, que perdeu seu país e, mesmo com todas as dificuldades que precisou enfrentar durante essa vida, nunca falou mal sobre os chineses. Quando Mao Tse-tung morreu, Sua Santidade se sentiu muito triste e ofereceu muitas preces para ele. Ele considera todas essas pessoas como objetos de compaixão e amor. Ele realizou a inutilidade e o grande prejuízo da aversão. Então, são duas coisas, né? Só para a gente relembrar. A aversão, por mais que para nós seja uma coisa muito natural, né? Quase que automática, né? O que o texto está dizendo para a gente é que há uma inutilidade, né? Não serve para nada. Mas é assim, se só não servisse para nada, se não cheirasse nem fedesse, né? Como se diz,
Mas, assim, pior, né? Além de ter uma inutilidade, ainda causa um prejuízo, né? Atrasa a nossa vida, vamos dizer assim. Então, essa que é a ideia aqui. As duas ideias que a gente precisa botar na nossa mente, né? Então, ele realizou a inutilidade e o grande prejuízo da aversão. Chongpa Rinpoche foi outro grande exemplo de alguém que enfrentou dificuldades tremendas apenas pelo bem dos outros, né? O mestre do Lama Santen, né, o Shagdu, também, né, gente, o mestre que veio aqui para a América do Sul, né, um dos primeiros, assim, Shagdu Rinpoche, também tem a história, né, da fuga dele da China e toda a dificuldade, o problema, os problemas, o quase risco de morte, né? E depois a chegada dele na Índia, depois ele vai para os Estados Unidos, depois vem para o Brasil. E aí Lama Santa encontra o seu mestre, né? E depois ele anda pelo Brasil e além do SEB, onde o Lama Santen desenvolve a partir da ordenação que recebe Lama, né, do Shagdu, mas os Gompas, né, que são criados aqui no Rio Grande do Sul, um aqui em São Paulo, e outros, né, por outras partes das Américas e do mundo. Então, esse é um outro exemplo, né? O livro O Senhor da Dança conta a história dele em bastante detalhes, assim. E o Lama Santen comenta que, às vezes, haviam perguntas, né, sobre a necessidade de ter saído do Tibete, né, se exilado, né, a questão com os chineses, e o Lama Santen diz assim, que olhava para o Shagdu e tentava ver algum traço de qualquer, sabe, algum traço de algum ressentimento, alguma coisa, e ele nunca viu nada assim, né? Então, uma coisa incrível. Então, por mais que não seja assim tão simples, é uma coisa possível, né? Dentro do caminho. Bom, aqui, deixa eu ver. O problema é que, quando fica cuidando de si mesmo, você não realiza nada. Qual o ponto em não realizar nada? Se você realmente enxergar dessa forma, fica claro. Os seres realizados trocaram a si mesmos pelos outros e cuidam apenas dos outros. Eles estão agora liberados e você não. É uma diferença enorme. Nossa, que provocação aqui essa. Tirando o sarro da gente. A gente que acha muito normal esse movimento automático de ter aversão à adversidade, né? Aí vem aqui tirando barato com a gente, né? Eles estão liberados e você não. Então é uma grande diferença. Enfim. Se falhar em ter essa força mental, por meio do qual grandes adversidades tornam-se tão fáceis de lidar quanto segurar um leve pedaço de algodão, olha isso, gente. Por reagir com tremenda ansiedade, você será esmagado e oprimido pela desgraça, mesmo diante de algo bastante irrelevante, né? Então, os ditados populares, eles têm a sua verdade, né? Muito fazer tempestade num copo d'água, né? Por que tem um ditado popular tão difundido, tão conhecido, né? Porque provavelmente não é porque é difícil da gente fazer tempestade em copo d'água, né? É bem fácil, né? Uma coisa tão comum, né?
aquela história, né? Quando a gente está olhando ali o problema, ele vai crescendo, 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 né? E aí uma coisa que não era assim uma coisa tão complexa ou tão preocupante, mas toma conta da nossa mente e nos tira o sono, né? E não que também não existam problemas mais sérios, mas muitas vezes, né? A gente fica preocupado, né? Vocês podem avaliar aí com coisas que depois nem tiveram resultados tão os resultados não era para se preocupar tanto, né? Às vezes foram até insignificantes, mas lá na nossa mente, na nossa preocupação, né, com o nosso eu, com nossa reputação, com a nossa não sei o quê, aquilo é capaz de nos tirar o sono, né? E coisas que muitas vezes irrelevantes vão ser capazes de nos tirar o sono. Por exemplo, devido à profundidade da verdadeira bodhicitta que os grandes bodhisattvas do passado desenvolveram, muitos deles eram capazes de oferecer partes de seus corpos como os dedos ou membros. Eles não tinham dor nessa experiência, devido à pureza e força das suas mentes. Ao invés de dor, eles apreciavam gratidão e bem-aventurança. Bom, aqui vou dar uma paradinha, saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Que já tratamos de bastante coisinhas aí, né? Ô, Everton, essa parte de oferecer parte do corpo, tal, já vi em várias situações e eu nunca entendo muito bem. Beleza. Como que é isso? Como que é isso? Eu parei aqui mesmo porque eu sei que essa parte assusta a gente, né? Nossa, a gente olha assim e fala, como assim, né? E assim, vamos ficar bem calmo, porque aqui nós não vamos começar a treinar a gente a oferecer as partes do corpo em alguma situação. Não estamos nesse ponto, né? O que eu acho importante a gente dar uma repassadinha, né, até chegar nesse ponto, né, do que a gente passou, é essa história, né, desses bodhisattvas, né, como, por exemplo, o Dalai Lama ou Lama Santen, mas vamos falar do Dalai Lama, né, que é uma referência geral, mundial, assim, né, de todo o budismo. Esses bodhisattvas e a própria emanação de Chenrezig, né, o bodhisattva da compaixão, né, o Avalokitesvara. Então aí a gente vai dizer que esses seres eles realizaram essa dupla ação, né, de perceber a inutilidade da aversão e o grande prejuízo da aversão à diversidade. E, ao mesmo tempo, né, eles realizaram essa coisa de se desligar do eu, né, e pensar e levar benefícios para os seres, né, diretamente para os seres. Aí, isso não pode soar para a gente como não pode ficar a ideia de sacrifício, né, porque não é essa ideia, sabe, coisas impensadas, né? E aí tá cheio de gente aí fazendo loucuras de amor pelos outros, mas que na verdade é só por causa da sua loucura, né? Não é exatamente pelos outros, né? É uma coisa muito lúcida, né? Tanto que assim, o Dalai Lama, eu vi a foto dele tomando a vacina, né, da Covid, acho que a semana passada, né? O Lama Santen também. Então, assim, não é uma questão de não ter o autocuidado, né? Até porque a vida humana é preciosa, né? É preciosa para o caminho. E no caso de mestres, né? Como o Lama Santen ou Lama Aula Wallace, né? Ou como o Dalai Lama, né? Sua Santidade o Dalai Lama, preciosíssimas, né? Aquilo tem que ser preservado como diamante, né? De novo aí a gente vai voltar assim para um aspecto que é interno, né?
essa realização de não ter preocupação consigo mesmo e de estar a serviço de levar benefícios para os seres o tempo todo, é uma coisa interna, né? Não é uma coisa que vai impedir o Dalai Lama de tomar a vacina. Pelo contrário, né? A gente quer que ele viva e ele também tem essa noção do quanto de benefício ele pode gerar, né? Mas não é uma preocupação autocentrada consigo mesmo, né? É sempre para fora, é sempre ampla, é sempre ao encontro dos seres. Isso é importante a gente ter em mente, né? Então, dentro desse aspecto também está contemplado o autocuidado, né? Autocompaixão, enfim. Agora, essa história que nos faz tremer, né? Essa a gente não precisa se preocupar muito. Primeiro porque a gente não está nesse ponto, né? De sair dando a própria vida para alguém ou dando partes do corpo para salvar a vida de alguém. A gente não está nesse ponto, né? Porque ali, como o texto fala, é uma coisa que é feita sem dor, né? Há uma realização tão grande, tão profunda, né? Dessa percepção da gente estar muito além da nossa identidade, do nosso próprio corpo, dessa própria vida aqui circunstancial, que os seres com esse nível de realização, eles podem fazer isso sem sofrimento, né? Na verdade, sem sofrimento. Agora, a única coisa que a gente também não pode é ficar com aversão a essa ideia, né? Porque realmente ela nos é estranha, beleza. Ninguém vai começar aqui a treinar, cortar dedo para salvar a vida de ninguém. Mas, assim, é uma coisa que os textos falam, assim, que a compaixão, ela chega nesse ponto, né? E são muitas histórias tradicionais que contam isso, muitas do Buda. Então, eu acho que a gente fica nesse ponto, assim, podemos ter o espanto, mas sem a aversão, assim, vamos nos permanecer abertos, porque essa compreensão, assim, de que a compaixão pode chegar num nível de realização e a própria sabedoria de que, se aquilo for necessário, vai ser feito sem sofrimento, né? Com uma liberdade total e uma lucidez total, assim. Essa é a questão, assim, né? O Buda fez isso, né? Assim, algumas vidas antes de ser Buda, e existem outras histórias de outros bodhisattvas que fizeram isso, né? Enfim, é uma ideia para a gente contemplar com tranquilidade, com paciência, com tempo, né? A que ponto pode chegar essa grande compaixão, né? A um ponto que é sem limite, né? É infinito, né? O ponto que ela pode chegar. Belezinha, Lívia? Belezinha, pessoal? Podemos seguir? Então, vamos lá. Então, assim, frisando ali, né, gente? Repetindo, né, que não sentia a dor, né? Aquilo é feito sem sofrimento, porque é uma liberdade completa, né? Enquanto ser, né, ali. Ao invés de dor, experienciavam gratidão e bem-aventurança. Ao pensar em um homem atraente ou em uma mulher deslumbrante, mesmo que tente parar o desejo que tem por essa pessoa, você vai apenas se desgastar, certo? Né? A gente tenta parar assim, aí que o negócio parece que fica firme ali, né? E a gente só se desgasta. Do mesmo modo, se você se ocupar dos aspectos difíceis da sua situação adversa, será incapaz de desenvolver qualquer senso de coragem. É algo que não será possível devido ao foco, né? Quando a gente tem uma palavra bonita também da linguagem popular,
que agora fugiu, mas é tipo em si mesmar, sabe? Quando você fica bitolado, é essa palavra. O negócio fica bitolado, né? Você fixa ali, né? O foco. Né? E aí vai vendo o problema e os detalhes, e aí o negócio vai aumentando de foco, vai dando zoom, zoom. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Da gente dar uma afastada daquilo, né? Aí eu lembro que na semana retrasada, alguém disse, acho que foi o Márcio, né, que a gente pode olhar de uma outra forma, né? Então aparece a situação e a gente passa a contemplá-la, né? Na própria prática. E aí eu diria assim que nesse processo a gente pode ir dando um outro tipo de foco, né? Em vez de, sabe, aproximando, zoom, 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 a gente vai afastando um pouco, né? Vai vendo mais amplo, vai vendo. Não é assim, não vou olhar para isso, né? Porque aí também seria negação, né? Não é essa ideia, mas a gente pode olhar para isso de um ponto de vista amplo, né? Um ponto de vista que vai vendo mais longe, né? Outras situações, né? Ou aquela outra história, além dessa coisa de ampliar o ponto de vista, a história de mudar de paisagem, né? Ao invés de ficar lá naquele foco, assim, né? Bitolado naquilo, a gente pode mudar de paisagem e aí, de repente, a gente está tratando aquela coisa de uma outra forma já, né? Então, essa questão que eu acho que está sendo tratada aqui. É por isso que, como você já sabe, a partir das instruções que recebeu no passado, sobre restringir as portas dos sentidos diante de uma adversidade, ao invés de se deixar absorver por suas características, você deve se habituar com a lembrança das instruções que recebeu, né? Na linguagem do Lama Sante, isso seria assim, sabe? A gente não se deixar ser arrastado, né? Ele fala muito essa linguagem, né? A gente está na situação, de repente a gente é arrastado por ela, completamente. E aí a gente está lá já no meio do furacão, né? Ou pensando na ideia da onda, né? A onda vem e nos arrasta, né? E assim, na linguagem do Lama Santen também, ele fala que a gente vai ter que aprender a surfar as ondas, né? Então a gente não vai ignorar ou achar que a onda não existe, ou sair correndo pro resto da vida da onda, nunca mais vai chegar perto do mar. Não é essa ideia, mas a gente vai ter que aprender a surfar a onda, né? Ou assim, como a gente conversou com o Márcio na semana retrasada, a ideia de olhar para aquela situação de uma outra forma, né? Diante de uma prática, né? Tentando equilibrar, né? A energia, né? Equilibrar a mente, né? Acalmar a mente, né? Estabilizar a mente e depois ver o que surge, né? Então, é isso que está falando aqui. Não adianta a gente agir no automático o tempo todo, que a gente vai ser arrastado o tempo todo. A gente tem que aprender a usar as instruções de prática para lidar de outra forma com a situação que surge, né? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Se vocês tiverem alguma questão também, algum comentário, por favor, também pode abrir o microfone e fica à vontade. Wellington, eu queria fazer um comentário que veio na minha cabeça enquanto você estava lendo esse último parágrafo. Tem a coisa da energia, né, que está sempre junto, e aí permanecer no estado natural seria assim, acalmar essa energia, né? Por exemplo, da raiva, né? Eu falo a raiva porque para mim é algo recorrente, assim. Mas o que o Lama falou, eu não lembro exatamente onde, em qual retiro, ele falou que também não adianta a gente só lidar com o aspecto da energia dentro da bolha, né? É interessante a gente mudar a visão para uma visão de terra pura,
para a gente conseguir também dissipar o surgimento dessa energia, né? Porque se a gente permanecer na bolha, a gente não vai na origem do problema, né? Muitas vezes, né? Então, se você usar, por exemplo, a sabedoria do espelho para entender, por exemplo, se você está com raiva de alguém, por que que a pessoa tomou uma atitude, ela está ali agindo de forma automática dentro da visão de mundo dela, querendo ser feliz, se livrar do sofrimento, e aí isso permite você sentir compaixão, e aí você já sai da bolha, né? Quando você sente a compaixão, e aí essa raiva talvez já não surja, né? Então tem esse aspecto, além de permanecer no estado natural como uma prática de acalmar a mente, né? A gente também sair da nossa bolha em direção a uma terra pura, né? É maravilhoso isso. Isso aí são todas práticas. E o Rinpoche aqui está chamando a nossa atenção para isso, né? Que não adianta a gente só ficar passivo diante das situações que surgem, a gente vai ter que puxar essas práticas, né? Vai ter que puxar. Aí tem uma diversidade de práticas que a gente vem aprendendo e a gente se identifica mais com umas, mais com outras, e também às vezes a gente está num momento que mais uma do que a outra, e aí a gente vai fazer uso dessas práticas. Mas a ideia é exatamente essa. E essa ideia além de acalmar a mente, né? E engraçado que daqui a pouquinho o texto vai seguir, vai chegar num ponto que vai falar algo bem semelhante a essa ideia que você trouxe agora. Vai dar para a gente fazer um paralelo muito legal com a sua fala de agora, né? Porque tem esse ponto de acalmar a energia, isso é um ponto, né? E tem um outro ponto que é puxar um outro tipo de meditação como essa que você trouxe, né? E aí olhar para o outro, sabedoria do espelho, e aí de repente começar a partir dali uma mudança de paisagem, né? No sentido de gerar uma percepção de terra pura, um reencantamento ali, né? Que aí é super interessante também. Eu estava assistindo o Miguel Rinpoche essa semana e ele comenta uma coisa parecida também, assim, num ponto. Que ele diz que tem momentos que a gente acalma, né, a raiva, por exemplo. A raiva. A gente acalma, tem uma prática que às vezes é para acalmar a raiva, às vezes é aquela prática que a gente está precisando mesmo, né? Porque sair dando tapa nos outros, xingando os outros, não vai ajudar, vai trazer problemas. Então, beleza. Mas tem momentos que a gente percebe que a gente pode, vamos dizer, ir para um próximo nível do jogo, né? E aí tem uma hora que ele fala assim, tem um momento que vamos dizer que é o nível máximo, que assim, você simplesmente não faz nada, você somente repousa e observa aquela raiva, assim, né? Que aí já é uma outra coisa, né? Nem muda a paisagem, nem muda foco, nem você só simplesmente repousa a sua mente, né? Lógico que assim, né? É o Miguel Rinpoche falando da prática dele, a gente vai só imaginando como deve ser essa prática, né? De repousar na própria consciência, né? Ele, uma realização perfeita, né? Que ele descreve no livro dele, pelo menos, né? A realização completa. Mas é essa ideia também, que em alguns momentos, já termino o livro, em alguns momentos a gente pode também fazer esse exercício assim, de somente observar, assim, tentando repousar um pouquinho assim, né? Como que seria isso, né? Aí é outro lance. E é todos esses lances, né? Que na verdade, todo esse cardápio de práticas que a gente vai chamando conforme a gente está em condição, conforme o momento, né? Aí a gente tem essa avaliação do praticante, né? Fala, Lívia. Eu estou precisando de um glossário, porque eu não entendi direito o que vocês estão falando. Eu estou pegando mais ou menos a reflexão, mas quando ele já foi para a Terra Pura, a minha cabeça já embolou. Então, assim, se vocês puderem me auxiliar nisso aí, tá, mas eu estou gostando. Pura.
Terra pura é um conceito budista, assim, de lugares, assim, gerados pela compaixão, a sabedoria e a infinita criação das mentes dos Budas, que são lugares especiais, assim, para que os praticantes tenham toda a condição perfeita para se desenvolver, né? Isso seria terra pura. Então, se diz que tem os reinos, no sentido, vamos dizer assim, mágico, né? Existem universos, assim, ou mundos, assim, né? Que são, por exemplo, terra pura de Amitabha, que é a mais conhecida, ou terra pura de Guru Rinpoche, né? Então, tem todas essas terras puras, né? São universos criados ali. Agora, tem uma perspectiva, que é essa que o Daniel trouxe, que a gente vai olhar de uma perspectiva interna à Terra Pura. Então, é a gente também olhar a situação, né? Como e perceber tudo que está ali, todas o que a gente pode chamar de bênçãos, né, dos Budas, todas as situações favoráveis que a gente tem, né, todas as situações benéficas que a gente tem, e a gente começa a olhar o nosso próprio mundo, a nossa própria situação mesmo, com esse olhar de dentro de Terra Pura, né? O Lama Santen, ele fala muito disso também, né? De como que a gente pode começar a olhar tudo. E esse estudo também, ele vai acabar conversando muito com essa ideia, porque se a gente vai se colocar na posição de mente, de querer olhar as adversidades, né, como caminho, então a gente tem que estar olhando mesmo essas adversidades como uma expressão dessa própria terra pura interna nossa, né, que vai pegar aquilo como prática, vai a partir daquilo se desenvolver, caminhar, né? Enfim, e isso é um grande desafio, né, para a gente, mas é uma coisa incrível de se fazer, a melhor coisa de se fazer com as adversidades é isso. Ou é ficar rodopiando em torno delas e repetindo os mesmos comportamentos, né? Tem uma outra perspectiva assim, né? Por exemplo, a gente olha o trabalho do Lama Santen e aí ele cria o SEB, né? E a gente olha para isso também como uma terra pura, né? Uma terra pura do Lama Santen, né? Aqui no nosso mundo mesmo, né? Não no outro mundo, no outro universo. Aqui no nosso mundo mesmo, né? Mas o Lama Santen, às vezes ele fala, se vocês olharem, gente, olha os fios, são muitos fios, todos no seu lugarzinho, todos conectados, é muito gigante isso, é incrível isso tudo estar funcionando, né? E aí a gente percebe quando um cai, né? Quando um farol queima, né? Mas assim, são milhões, bilhões, sei lá, né? Então, para a gente ter esse olhar de reencantamento, né, da vida, né? Na linguagem do Lama Santen tem esse olhar assim, que é essa ideia de olhar um pouco, né? As coisas como terra pura, né? Como nosso terreno de prática. O Lama Santen fala assim: olhe tudo como o palácio de Guru Rinpoche. Então, assim, é o nosso lugar de prática, né? Então, seria assim, a terra pura que a gente pode olhar para tudo isso como terra pura, né? Inclusive, assim, no caminho, vai-se até agradecer as adversidades, porque é como se elas fossem bênçãos dos Budas para nos fazerem avançar, nos fazerem progredir, porque geralmente é através das adversidades que a gente acaba saindo do lugar comum. Enfim, aí tem toda dá para fazer reflexão por todos esses lados assim sobre essa ideia da terra pura, Lívia. Beleza? Mas pergunte sempre, tá? Porque é super importante isso. Que a gente tem que ir fazendo sempre esses giros, né? Bom, deixa eu ver aqui. Peraí, só um pouquinho, que eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Eu sou meio lento para isso. Aqui eu acho que a Bárbara estava falando, quando a gente estava falando dessa coisa, né? Dos bodhisattvas terem um interesse pelos seres, né? E não por si mesmo, né?
e nós temos essa fixação, talvez aqui o Léo falou sobre fixação. Isso, o Léo comentou aqui, né, que o Gustavo uma vez falou que essas ações são o espalhar do Dharma dos professores. É maravilhoso isso. Aí a gente pode dizer também, girando a roda do Dharma, né? Os mestres, os professores girando a roda do Dharma. Beleza, vamos seguir mais um pouquinho. De acordo com o Vinaya, que é um conjunto de regras, assim, vamos dizer, né? Regras no sentido da prática espiritual, né? Quando for confrontado por um objeto de desejo, existem muitas maneiras de meditar sobre esse objeto como sendo repulsivo. Então, aqui é aquela prática, vamos dizer assim, a primeira prática, que é aquela que eu vou tentar neutralizar, né, aquela emoção, acalmar ela, né, estabilizar ela, né, controlá-la, assim, né, não ser arrastado por ela. Isso aqui é uma prática. Aí chegou exatamente a esse ponto aqui que eu comentei com você, Daniel. Caso seja o corpo de alguém, você pode focá-lo como sendo uma pilha de agregados ou algo sujo, ou mentalmente dissecar o corpo nos seus órgãos e partes. Tem essas práticas, assim, né? Para nos desapegar daquele desejo, daquele apego, né? Eu estava ouvindo... O Darcy, ele passou para a gente a gravação que teve do ensinamento do Dzongsa Rinpoche sobre o Santideva, né? O caminho do Bodhisattva. E tem uma hora que ele comenta sobre um praticante que é assim, diz que era um praticante assim muito, muito bom, um monge muito, muito bom, e ele tinha essa prática, assim, ele era muito, muito bom nessa prática. E aí, essa prática de ficar vendo, né, a feiura dos corpos, dos seres, para gerar o desapego, né? E aí diz que Manjushri é o Bodhisattva da sabedoria, né? É a corporificação da sabedoria. Diz que Manjushri vai vai dar lá vai provocar ele, né? E aí Manjushri assume uma forma de uma mulher assim muito, muito, muito linda, muito linda. E é engraçado assim, né? Nas histórias budistas essas coisas são tão tranquilas, né? Porque não tem nenhum problema assim. Manjushri assume a forma de uma mulher e vai lá para provocar o monge. Tem uma outra passagem acho que é no Sutra do Vimalakirti, que acontece uma coisa também parecida, que aparece uma deusa e a deusa vai dar um ensinamento para o Shariputra, se eu não me engano. E aí, para dar esse ensinamento, ela troca de corpo com ele. Então, aí o Shariputra vira a deusa, né? Quer dizer, ele fica no corpo da deusa e a deusa fica no corpo do Shariputra. Então, tem uma inversão assim e assim, tudo muito tranquilo, assim, sem nenhum escândalo com aquela situação, né? E ali também, o Manjushri, ele vira uma mulher linda e vai lá para provocar o pobre do monge, assim, e o Dzongsa ainda brinca assim, né? Se o Manjushri, ele é o Bodhisattva da sabedoria, né? Então, se ele não vai saber como seduzir o monge, ninguém mais vai saber. Então, é lógico que ele vai saber. E aí ele consegue, né? Diz que no começo não, diz que no começo o monge ficou muito bem, muito bem, muito bem, mas aí com o tempo ele vai cedendo, ele vai cansando, aí tem uma hora que ele percebe que ele game over, assim, né? Perdeu. Aí quando ele percebe que ele perdeu, ele levanta e começa a correr, e assim, mas correr desesperado, assim, e sem olhar para trás, assim, com a certeza que está sendo perseguido, e
Aí, uma hora ele cai. Quando ele cai, ele fecha os olhos assim, aí ele tem certeza que agora já era, que a mulher vai pular em cima dele, aí vai acabar tudo, e ele vai perder tudo. Aí, só que não acontece nada disso, assim, aí o Manjushri ele já está com a forma dele de novo, usual, né? Não fala assim, ele não fala assim nem a sua forma real, ele fala assim, a sua forma usual, porque ele, na verdade, não tem forma nenhuma, né? É uma coisa livre, né? A sua forma usual, e aí ele brinca assim com o monge e fala assim, o que você acha feio, o que você acha bonito, tudo isso é apenas um conceito. O Manjushri ele fala para eles, né? Isso é apenas um conceito. Mas vai falar isso para a gente, né? Porque a gente acha mesmo, a gente sente, né? Mas assim, uma outra história assim que só bem rapidinho assim que tem super a ver com essa ideia. Também ouvi do Mingyur Rinpoche nesse filme que eu estava assistindo essa semana. Ele contando que num do retiro assim no mundo que ele resolveu fazer, porque o Mingyur Rinpoche resolveu fugir do mosteiro dele e ficou 4 anos e meio em retiro em meio ao mundo, né? Assim, mendigando, sem ninguém saber onde ele estava. E aí, num dos momentos que ele teve fome e ele não conseguiu ter o que comer, ele desceu de uma montanha e foi até um lugar lá para ver se ele conseguia comida de alguém. E aí disse que não tinha nada no lugar, só tinha uma farinha lá que eles usam muito no Tibete. Ele estava ali na fronteira com o Tibete, que acho que é uma farinha de cevada, mas que geralmente mistura com queijo, com manteiga, e outras coisas. E naquele momento não tinha nada, só tinha farinha com água quente. Mas ele pegou aquilo e ele descrevendo assim, ele falava, gente, esqueci o nome da comida agora. Esqueci o nome. Mas é uma comida típica lá. Ele disse que comia aquilo como um manjar, que aquilo tinha gosto de queijo, que aquilo tinha gosto de manteiga, aquilo tinha gosto de carne, às vezes vinha gosto até doce. Vinha gosto até doce no meio. Comeu assim de lamber os beiços. Beleza, Pê. Aí disse que dormiu por ali naquela noite. No outro dia, ofereceram para ele novamente o negócio. Aí ele foi comer. Diz que no outro dia ele foi comer, ele começou a comer, começou a dar ânsia de vômito nele, assim. Tão horrível que ele estava achando o negócio. O mesmo negócio que na noite anterior ele tinha, assim, se deliciado. Aí ele disse que ficou assim, pasmo, assim, olhou para aquilo e falou assim, nossa, gente, como é incrível isso, né? Porque a mente tinha mudado completamente de perspectiva. A mente tinha mudado completamente de perspectiva. E o negócio mesmo ali na frente dele. Incrível, né? Então é isso, né? Então tem essa história de você tentar neutralizar, né, essa emoção ou esse desejo. E essa é uma técnica muito usada lá. Agora, já isso segundo o Vinaya, né? Agora, de acordo com o Mahayana, que aí já é outra coisa, que aí é o que eu estava falando que dialoga muito com a sua ideia, Daniel, né? Que a gente vai vendo que a gente pode fazer uma coisa, mas também a gente pode fazer outra e outra, né? De acordo com o Mahayana, o método é imaginar sua verdadeira natureza como sendo ilusória e vê-lo como uma aparência, né? Então você vai ver, não vai ficar querendo ver que é feio para você conseguir se desapegar. Você vai ver aquilo como uma aparência e também vai ver a si mesmo como uma aparição, né? Esse é um método. Um outro método é vê-lo como objeto de sua compaixão em vez de objeto de desejo. Isso também é bem legal. Você pode também considerar os ensinamentos das práticas preliminares sobre como todos os seres vivos foram, em um ou outro momento, seus pais ou mães. Né? Essa ideia budista de que, como a gente tem infinitas vidas, e em algum momento os seres já foram nossa mãe ou nosso pai. Então, né, tendo sido bondosos com você, assim como o seu pai ou a sua mãe nessa vida. Então, aí você vai tentando gerar compaixão pelaquele ser, e não só ficar no apego, né?
fazendo surgir equanimidade incomensurável, ou pelo menos aspirando isso, né? Também surgirá compaixão incomensurável, que é muito mais sublime do que apego. Apego traz apenas o seu oposto, a aversão. E às vezes o mesmo objeto, né? Assim, só mudou a situação ou passou um tempo. Aqui está dizendo para mim que a minha internet está meio instável. Continua tudo ok com vocês aí? Acho que Por deu uma enquanto, travadinha, sim. né? Não, por enquanto está normal aqui. Por enquanto, sim. Não chegou a travar de vez, não? Tá. Se travar de vez, vocês Para mim, me travou avisam, e por favor. voltou. Assim, só uns pontos. Que aqui está dando uma... eu acho que deu uma tremida aqui a internet. Acho que... Normalizou, Lívia? Sim, Era a Lívia que sim. está falando? Ou era assim? Beleza, Sim, então acho que sim. normalizou. Mas não chegou a cortar assim parte do que a gente estava lendo, não, né? Obrigado. Então aí é uma outra forma, né? Uma outra forma foi essa que o Daniel falou, né? Da gente tentar olhar o ser com essa sabedoria do mundo, com outras condições, né? E a partir dali também tentar gerar uma percepção de terra pura para onde quer que a gente olhe, né? Aí, por último, se estiver praticando Vajrayana, você então visualizará o objeto como sendo a deidade e verá a forma como uma expressão da consciência primordial. Ele se torna, então, um objeto de devoção em vez de um objeto de desejo, né? Aquela história, né, dos 8 versos que transformam a mente, né? Que a gente vai ver o outro ali que está nos desafiando, que vai provocar o nosso caminho, né? Beleza, vamos ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Travando um pouco, falhou um pouco, não chegou a cortar. Beleza, obrigado. E o documentário do Miguel, gente, é incrível. Assim, maravilhoso. Sampa, é isso aí mesmo. Sampa é o nome da comidinha lá que deram pro Miguel. Spoiler. Mas, gente, não é um spoiler, mas tão fraquinho, porque ouvi ele contando, assim, não chega nem perto, assim, o jeito de eu contar, porque ele é incrível e o filme é lindo. E ele contando Não, é uma coisa insuperável. E o livro dele parece um thriller, assim, eu tô super ansiosa, assim, O livro, para ver o né? que vai Maravilhoso. acontecer. Parece um thriller, assim, é muito legal. Muito legal. Ele é um escritor magnífico. A descrição dele do momento que ele está no trem é agoniante. Assim, você fica realmente, você sente que ele estava lá exprimido, assim, esplêndido, excelente. Verdade, verdade mesmo. É incrível o livro. Apaixonado pelo mundo. Incrível. Não... Incrível o livro, gente, maravilhoso. Não só a história toda, como o jeito como ele escreve, realmente ele leva a gente para aquela viagem e cada capítulo é igual assim, você fica vidrado, igual assistir mesmo. Oi. Não, o livro é maravilhoso mesmo, né? Porque e ele não tem medo de mostrar as vulnerabilidades dele, né? Mesmo sendo um mestre budista, ele entra no trem, né? Como a Lívia estava falando, e passa mal, né? Você imagina que não aconteceria isso com ele, mas ele passa mal.
Mas o legal é que ele vai contando no livro quais as práticas que ele aplica no dia a dia, né? Isso é muito legal. Eu nunca vi nenhum outro livro, assim, de algum mestre budista que fizesse isso. Ele vai contando como ele está andando pelo mundo, aí tem as dificuldades, aí ele fala a prática que ele usa para superar aquelas dificuldades, né? E seguir em frente. É maravilhoso mesmo. Exatamente. Outro aspecto do livro, além dele ter esse negócio empolgante, né, que lembra até um suspense, né, um filme desses que prende a nossa atenção, tem esse aspecto, gente, de uma humildade, de uma bondade, assim, como ele relata com uma honestidade, assim, tranquilamente, todas as dificuldades dele, todos os problemas dele, todas as vezes que ele pensou em fazer uma coisa, mas aí ficou com receio, voltou. E isso nos enche também assim de ânimo para o caminho, porque você vê um, um grande mestre como aquele, realizado assim, eu diria iluminado, né? O Miguel. E contando as coisas daquela forma, assim, a gente vê que tem essa humanidade, né? E que então a gente também tem alguma chance. A gente pode caminhar, O sim, interessante bastante. do livro também é que Porque. ele faz uma, não uma crítica, mas ele percebe na extrema proteção que ele recebia como um obstáculo, né? E aí eu faço um parâmetro de muito dos confortos que a gente tem, né? Então, assim, eu trouxe isso para a minha prática. Como que seria, né? Não ter o que comer, não ter o que vestir, né? E ele, além de tudo, ele ainda tinha pessoas que faziam tudo para ele, né? Então ele entra nisso, ele deixa bem claro que ele começa a enxergar aquilo como obstáculo dentro de tudo que ele estava vivendo, né? E aquilo era muito tradicional, né? Então assim é quase como o lance do Buda mesmo, de perceber assim, não, peraí, aqui nessas condições eu tô me limitando, né? E sai para o mundo. Eu achei muito interessante isso. Sim. Ah, é maravilhoso o livro, gente. E o livro é refinadíssimo e muito tranquilo de ler. Ele também escreve com uma simplicidade que você fala como escreveu tudo isso com esse texto tão fluido, tão simples, falando das coisas assim tão profundas, das mais profundas, de maneira incrível. E tem esse aspecto assim bem generoso dele de ir mostrando todas as fragilidades dele, e a gente vai se identificando com aquilo, e a gente vai sentindo força também com aquilo, né? Força para o caminho, força para a prática. E é um filme que prende, falei filme ainda, é um livro que prende muito, assim, toda a história prende muito, envolve muito, a gente lê empolgado mesmo, assim. Então tem muitas recomendações para ler esse livro aí. Mas, enfim, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ah, aí já colocaram ali o nome do livro, Apaixonado pelo Mundo. Beleza, gente. Então, acho que nós vamos ficar aqui. Terminamos aqui esse ponto da diversidade. E aí vamos entrar nesse outro ponto, que é o próximo desafio aí, desenvolver um senso. Aí não basta só não ter aversão à diversidade. A gente vai desenvolver um senso de entusiasmo diante da diversidade. Então, prepare-se aí, essas são as cenas do próximo capítulo. Então, vamos fazer a dedicação. É isso aí, Léo. A esperança para nós. Vamos fazer a dedicação aqui.
Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos, que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste sofrimento, sem terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Prece de longa vida, Sua Santidade o Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Ganrirao ekore jinkansum pandandewa malujoene cherezi wantenzin jaso e japekau de bardo tenju. Ganrirao ekore jinkansum pandandewa malujoene cherezi wantenzin jaso e japekau de bardo tenju. Prece de longa vida ao Yansi de Shagdutuku Rinpoche, Padmasambhava, que alcançou o Kaya da imortalidade, por meio do conhecimento, do amor e do poder da Assembleia Infinita das Três Raízes, que a emanação suprema do poderoso Senhor da Dança tenha uma vida estável e leve suas atividades iluminadas à perfeita consumação. Chimekunyepe Masambhawa Tsasun Rajantense no Pai, Gardiu Achucho Gitrupeku, Kutsetentin Zentrintartin Show. Chimekunyepe Masambhawa Tsasun Rajantense no Pai, Gardiu Achucho Gitrupeku, Kutsetentin Zentrintartin Show. Prece de longa vida ao Lama Santem. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cuida de mim e de outros amorosamente nesses tempos de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. Donjugon Pedin Lapapoto da Soniedrodzewe Jaisonwe, Drinchen Lame Kutsetatene, Medium Tunche Jendon Yondrusho. Donjugon Pedin Lapapoto da Soniedrodzewe Jaisonwe, Drinchen Lame Kutsetatene, Medium Tunche Jendon Yondrusho. E a última prece para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça.
que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsche possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken lo cho sun rei lo che zan lin sa sun cha partel drojo cho sun não adan midral do sungele show. Muito obrigado, pessoal, pela presença, para a gente poder estudar, praticar junto. Obrigado, Elton. Boa noite. Gratidão, Boa Elton. noite, Gratidão. obrigado, gratidão. Gratidão, Elton. Obrigado. Obrigado. Boa Tchau, noite, tchau. de tudo. Beijo. Beijos.